Saúdo a todos com a paz do Senhor. Abram as vossas Bíblias, por favor, no segundo livro dos Reis, capítulo 20. Quero ler um texto que está no meu coração, da mensagem que está na minha mente, no meu coração, em oração, senti de falar, que os irmãos já conhecem, mas a Bíblia é a Bíblia. Capítulo 20, versículo 8 até o 11, tem uma história muito conhecida. Desde o primeiro versículo deste capítulo, eu vou ler só estes 4 versículos para não ser redundante, mas usufruir de todo o contexto anterior. O texto diz: Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará? E de que de hoje a 3 dias subirei ao templo do Senhor. Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Disse Ezequias: avançar é fácil. Como é fácil a sombra avançar 10 degraus? Prefiro que ela recue 10 degraus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 degraus que havia descido na escadaria de Acais. Amém? Queiram tornar os vossos assentos. Amados, eu li, a minha versão é a Nova Versão Internacional, NVI, e gostaria de falar-lhes nesta noite sobre sobreviver. Mas antes eu quero externar a minha gratidão a Deus pelo privilégio de mais um ano, mais uma vez, ou uma vez mais, poder estar entre vós, atendendo um honroso convite do meu amigo pastor Samuel J. Mara, com sua muito digna esposa, pastora Ana Miriam, quem quero agradecer, e obviamente em nome deles, a este coeso ministério, e quero agradecer ao pastor Beto pelo carinho, o cuidado, a ligação, o translado, como também ao presbítero Leandro, presbítero Denis, que com um carinho, uma amabilidade tão tremenda, tem cuidado de mim. E a igreja, consequentemente, que é soberana. Muito obrigado. Queridos, o texto, ele está inserido em um período de crises, superada pela coragem de um homem. Quando nós observamos a dinastia de Davi, deparamos-nos com altos e baixos. A dinastia de Davi, salvo juízo, desde o segundo da decadência de Salomão, houve muita instabilidade até o 8º rei entrar em evidência. A Bíblia diz que depois de Salomão, a gente percebe no contexto histórico, que se desencadeia uma estabilidade constantemente, a ponto que os anos se passaram, reis se passaram, mas não voltou a ser mais o mesmo. Até quando o povo percebe a entrada de Uzias na dinastia. A Bíblia mostra que o rei Uzias
sucedeu ao seu antecessor em um período caótico, militar, socioeconômico. A Bíblia mostra que a crise assolava constantemente. E, sobretudo, o contexto militar. Pois Jerusalém, Judá, já não tinha proteção. E todos os inimigos ameaçavam invadir, destruir todo Judá. Então a Bíblia diz que Uzias assume com esta situação de crise. E o seu primeiro ato administrativo foi investir na segurança, na proteção e no ataque. Pois as ameaças eram constantes. Então a Bíblia mostra que ele investe pesado no contexto segurança, a ponto que ele consegue cerca de 307, salvo engano, 1.000 soldados ao seu dispor para guerrear. Tinha à sua disposição homens já preparados. Então ele começa a investir em armamentos, tanto de defesa como de ataque. Ele investe pesado construindo uma segurança eficaz, sólida. A Bíblia diz que ele tem a engenhosidade de inventar o que ninguém nunca tinha inventado. Inventar é criar armas de guerra, catapultas, armas de atirar pedras de ataque, armas de atirar flecha, escudo para defesa. Mente brilhante, porque a Bíblia diz que ele andava na presença de Deus. Então, depois que Judá é fortalecido, que os inimigos perceberam que Judá agora estava fortalecido, tanto na defesa como no ataque, as ameaças sumiram. E a paz veio. Então ele agora vai investir na economia. A Bíblia diz que ele era amigo da agricultura, ele amava o campo, o agronegócio. E ele restabelece a economia de Judá. A ponto que a fama, tanto pelo contexto de guerra e pelo avanço de todos os contextos que ele chega, a Bíblia diz que a sua fama, o seu nome cruzou as fronteiras. Então todo mundo temia o rei Uzias. E a Bíblia diz que ele andava com Deus. A fama veio. O orgulho vem. A Bíblia diz que Deus o tirou do pó e o elevou. Então, quando o orgulho vem, ele se acha importante. E agora vai tentar querer fazer o que não dependia de estratégia política, o que não dependia de fama, o que não dependia de aplausos. Ele se tornou tão importante porque o seu povo, quando ele saía, quando o povo o elogiava, o povo gritava desde Salomão: nunca houve um homem, um rei igual a ele. Veja a comparação. E o orgulho veio. A história romana nos mostra algo que eu achei interessante. Não sei se foi Marcos Aurélio, quando ele assume o poder. Mesmo pagão, ele tinha um medo dos aplausos. A história diz que ele contratou um criado para andar com ele, quando ele ia ao mercado, quando ele saía diante das tropas, quando ele saía na rua, que as pessoas aplaudiam, o elogiavam. Ele pagava um criado
para toda vez que ele era aplaudido, o criado repetidamente falar no ouvido dele: lembre-se, você é só um homem. E isso fazia ele manter os pés no chão. Mas Uzias se orgulhou tanto que disse: agora eu vou ao ápice, vou queimar incenso no altar de Deus. E queimar incenso diante de Deus não dependia de glamour, não dependia de nome, não dependia de aplauso, era intimidade. Só para quem Deus escolhia, só para quem sabia oferecer sacrifício, como foi dito aqui. Então ele pega o incensário e vai para o templo. Isso não competia a ele. Os sacerdotes se opõem. Ei, vou parafrasear, faça isso não. O senhor é famoso lá fora, o senhor é aplaudido lá fora, aqui dentro é diferente. Porque a glória de Deus descia quando a fumaça do incenso subia. E a glória de Deus está muito acima da glória do homem. O homem pode ser famoso, mas é loucura diante de Deus, é fraqueza diante de Deus. Então, rei, o senhor não pode saquear a intimidade, é questão de relacionamento. Ele não quis ouvir e tentou queimar o incenso. Aí Deus vem, não leva em conta o nome, a fama, nem os aplausos, e fere-o com a lepra na testa para todo mundo ver. A Bíblia diz que quando ele percebeu que estava leproso, imundo, não precisou ninguém expulsar, ele mesmo saiu e não voltou mais para o trono. A Bíblia diz que ele foi levado para uma casa particular para viver o resto da vida como imundo. Nem mais aplauso, nem fama, nem glamour, nem visitas, é imundo. Veja que a saída dele foi abrupta. Ninguém esperava, não havia uma preparação sucessória. Então quando Jotão vai, é como administrador, não como rei, porque o pai estava vivo. E a Bíblia diz que por 16 anos, Jotão predomina. O pai morre, ele assume. E andou conforme Davi. A Bíblia diz que Jotão enfrenta uma crise administrativa, social e espiritual. A Bíblia diz que ele fez o correto diante de Deus, mas há uma conjunção adversativa, porém, ou porquanto, ou portanto, ele não provocou o povo a um avivamento. Ele não insistiu para o povo voltar para Deus, e não derrubou os altares que os povos da idolatria, o povo idolatrava outros deuses. Então quando ele morre, a crise principal era política e espiritual. Então Acais assume o poder na dinastia de Judá de Davi. A Bíblia diz que o rei Acais tinha tudo para fazer história, porque havia ameaça da parte do norte, havia ameaça dos sírios. Todos queriam tirar a casquinha de Judá e torná-lo em monturos. Aí Acais agora está com a chance, gente, de ser alguém. A Bíblia diz que quando ele assume, aí Deus chama Isaías e diz: vai entrar Acais, e diz a ele que eu sou com ele. Diga a ele que não tenha medo das ameaças. Diga a ele que não tema as ameaças daqueles 2 tições fumegantes. Diga a ele que durma, porque eu vou intervir. Isaías dizendo na cara dele, ele disse: não acredito. Aí Isaías diz: pede um sinal a Deus de que ele está falando, ainda que seja alto feito os céus ou profundo feito a profundeza da terra. Deus está dizendo: aonde tu pediu um sinal, ele está disposto a mexer com o planeta só para mostrar que vai com você.
Ele disse: não vou tentar o Senhor, meu Deus. E agora vai buscar apoio político para resolver a crise militar, pois Israel, as 2 tribos queriam o destruir, como também os sírios. Aí é quando a Bíblia diz que ele agora rejeita Deus e manda uma proposta para o rei da Assíria, que era Tiglat-Pileser. Só para os irmãos terem uma pálida ideia, a história diz que os assírios eram cruéis. Era a maior potência militar e econômica da época. Os assírios eram tão cruéis que todos que lhe opunham, eles destruíam e tornava as nações em monturos, em nada. Queimava os deuses das nações e jogava no monturo. Aquelas pessoas que se rendiam voluntariamente, eles tornavam vassalo, colocavam um arame, diz a história, no seu nariz em forma de anzol, como sinal de vassalo. Onde eles passavam, todos sabiam, é vassalo da Síria. Os que não se entregavam, eles arrancavam o couro, a pessoa viva, e matavam arrancando um pedaço de carnes. Agora rei Acais manda uma proposta para que ele fosse o protetor de Judá, dizendo-lhe: se você nos livrar das ameaças de Israel e Síria, eu vou ser seu vassalo. Eu vou lhe pagar ouro, impostos. E o rei Tiglat-Pileser aceita a proposta. Primeiro ato, ele invade as tribos do norte de Israel. Foi por esta aliança que Deus permitiu Israel ser castigado, o norte levado para a Síria como cativos. Agora, quando ele viu que as ameaças militares já não existiam mais, ele vai a Damasco e diz: agora eu vou resolver o problema espiritual. A Bíblia diz que ele pega uma cópia do altar de sacrifício da Síria, dos deuses da Síria, e manda para o sacerdote em Jerusalém. Há quem diga, historiadores, e a Bíblia dá a ênfase, de que ele pega um grupo de sacerdotes que vai a Damasco com ele. Um grupo daqueles homens que provocavam a Deus, que queimavam incenso, que tinha intimidade. Queimar incenso era o ápice da intimidade. Agora ele pega, leva-os para Damasco, para a Síria, e eles vão cursar como aprender a adorar os deuses da Síria. O sacerdote em Jerusalém faz uma cópia do altar da Síria e tira o altar do holocausto do templo e coloca o da Síria. E agora, quando eles voltam, aonde era? Em Judá. A adoração é os deuses da Síria. Ninguém pode falar mais no Deus de Israel. Aqueles sacerdotes que se queimavam incenso se venderam, a maioria. Então agora já se não adoravam mais a Deus, mas eles subiam aos montes e queimavam incenso e os próprios filhos em sacrifícios aos deuses da Síria. O negócio foi ficando feio. O rei Acais, para piorar, mandou fechar a porta da igreja. Quando a porta daquele templo que era palco de glória, o templo tão falado, o templo tão honrado, tão esperado, agora a porta está fechada. Agora não tinha mais sacrifício a Deus. Agora não tinha mais sacerdote queimando incenso. Agora os deuses da Síria eram adorados. Agora havia a crise, aparentemente resolvida, mas espiritualmente não havia avivamento, porque tiraram o Deus de Israel. A glória deixou de existir. Aleluia. E Deus só precisa de provocadores. Enquanto um provocador não se apresenta, a situação vai ficar do mesmo jeito. Diga para quem está ao seu lado: se depender de mim, a glória nunca vai sair, porque eu vou sempre provocar. Imagina a situação: o altar corrompido,
o palácio corrompido. E a Bíblia diz que o povo corrompido. Deus distante, a porta da igreja fechada. Só para você ter uma ideia, o período de tempo que a gente ficou, eu vi irmão chorando em casa, porque viu a igreja fechada por alguns dias. A Bíblia diz que os adoradores que iam ao templo, nada os impedia. As pessoas que saíam do extremo norte, enfrentavam vales de lágrimas, as tempestades de areia. Eles tinham tudo para desistir. E as pessoas perguntavam: por que vocês não desistem? Eles diziam: porque nós somos renovados pela esperança de chegar em Sião e adorar. Agora Sião não tinha mais adoração. Agora não tinha mais glória. O rei Acai morre nessa situação, deixa essa crise. Aí a Bíblia diz que Ezequias, 25 anos, assume e pega esse marasmo. Porque uma coisa é agradar o povo, outra coisa é agradar a Deus. Salvo engano, um dos grandes nomes da história, Atanásio, quando ele não quis aceitar os maus costumes, quando ele não quis aceitar as coisas mundanas dentro do contexto espiritual, ele bateu pesado, e aí o mundo se voltou contra ele. E segundo a história diz que a mulher dele disse: Atanásio, o mundo todo está contra você. E pensa que ele desistiu? Ele disse: e Atanásio está contra o mundo. Então agora Ezequias assume o poder contra tudo e contra todos. E sabe qual foi o primeiro ato administrativo? Ele tinha tudo, mas ele, primeiro ato, é abrir a porta da igreja. Ele mandou restaurar. Primeiro ato administrativo foi restaurar a igreja. Quando a porta da igreja foi restaurada e aberta, e a igreja é restaurada, ele faz uma reunião. E quem participa da reunião? Os sacerdotes, queimadores de incenso. Então naquela reunião diz a Bíblia que ele proclama em praça pública: escutem, dizia ele, parafraseando, os nossos pais erraram, os nossos pais pecaram, fecharam a porta. Mas eu, Ezequias, estou disposto a fazer uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que o furor da sua ira se afaste de Judá. E eu quero saber se ainda tem queimador de incenso aqui. Queimar incenso era o ápice da intimidade. E não era qualquer um, era por sorteio. Ali se entrasse desmantelado, não saía de lá. Aí quando ele grita: ainda tem queimador de incenso, aí alguém levanta a mão ali, alguém levanta a mão lá. Quando ele sente firmeza, irmão, no meio da crise, no meio da vida em risco, no período de Acabe, tinha tudo para ninguém ter mais queimando incenso, mas no meio da crise ainda tinha alguém que ainda tinha incenso escondido, ainda tinha alguém que não tinha perdido a essência. Levanta a mão. Quando levanta uma mão, ele sente firmeza. Aí ele diz: filhos, olha a alegria, foi para isso que Deus chamou vocês, para estar diante dele, para oferecer sacrifício a ele, para serem queimadores de incenso. Então se vocês estão comigo, vamos trazer a presença de Deus de volta. Quem vem comigo? Quem vem comigo? Aí levanta a mão assim como vocês levantaram. Ele diz: agora vai. Ele diz: agora, sacerdotes, entre na casa do Senhor e tire toda a imundícia. Mandar pintar e abrir a porta foi comigo, mas para arrancar a imundícia é com o sacerdote.
precisava ter coragem para enfrentar o povo. Mas sacerdote que é sacerdote não é guiado pelo povo. O povo ele é quem guia. Vamos entrar! Uma semana tirando a imundícia. Depois que jogaram a imundícia para fora e a casa estava limpa, dá para perceber que Ezequias disse: agora eu vou precisar de corajosos. Vamos subir os montes, e aonde tiver um altar que não seja a Deus, aonde tiver um altar que estão queimando incenso ao Deus da Assíria, vamos jogar no chão, vamos quebrar e botar no fogo. Imagina, o grupo de crente atrás do rei e o rei na frente. Aqui tem um altar que não é de Deus, mete a marreta, pá, pá, quebra, joga no fogo, porque a presença de Deus vai ter que voltar. Vai ter que ser como era antes. Para ser como era antes, tem que ter conversão. Quando agora disseram: está limpo, a casa limpa, não tem mais altar a ninguém, só a Deus. Ele disse: então vamos marcar o culto da renovação. Vamos marcar o dia do culto para provocar a Deus. E marcam. A Bíblia diz que quando chegou o dia do culto, gente, os sacerdotes prontinhos, oferecendo sacrifícios. Há quanto tempo não se via isso? Os músicos de pé cantando, rendendo graças a Deus. Os sacerdotes entram para queimar incenso. Quando eles queimam incenso, a glória desce. Quando a glória desce e enche a casa, quem estava dentro não consegue ficar de pé. Quem estava fora, a Bíblia diz que até o rei colocava a cara no chão e adorava a Deus. Era eles adorando e a casa enchendo da glória. Era eles adorando e a presença de Deus enchendo a casa. Primeiro ato administrativo foi fazer o que nenhum teve coragem de fazer. A glória de Deus vem. Isaías o motiva. Aí agora, com a presença de Deus em Judá, sintetizando, ele pega uma carta. Em síntese, chama os mensageiros e diz: levem a Assíria, que agora já era Senaqueribe. E na carta de Ezequias parecia uma afronta. Ezequias dizia: Judá não vai mais pagar imposto à Assíria. Nós não somos mais vassalos da Assíria. Somos livres para adorar o nosso Deus. Quando Senaqueribe pega a carta, gente, a Bíblia diz que era uma ameaça de guerra. Senaqueribe ficou irado, e pelos mesmos mensageiros que levaram a carta, ele mandou uma de volta. Os mensageiros pegaram a carta de Senaqueribe irado. Quando entregaram a Ezequias, a Bíblia diz que as pernas de Ezequias tremem, a coluna quase sai do lugar. A Bíblia compara a angústia que ele sentiu como se fosse uma mulher para ter um menino. Quando ele se angustia, ele começa a ler a carta. E a carta era uma destruição, era suicídio. Porque a carta de Senaqueribe dizia: Ezequias, vou parafrasear para a nossa língua, Ezequias, você está doido. Você esqueceu que os assírios tornam em pó todos que se levantam contra nós. Nós quebramos e queimamos Deus das nações, e ninguém subsiste diante de nós. Eu quero saber, Ezequias, em qual é o Deus que você está confiando, e qual é o Deus que vai te livrar das minhas mãos. Porque eu vou tornar Judá um montão de monturo. Vocês vão querer comer e não vão ter comida. Vocês vão ter que beber a própria urina, porque eu vou destruir vocês. Então isso, ele tremeu, porque era verdade. Mas como a igreja já estava aberta,
Ele não reúne o Senado, ele não reúne a Câmara de Deputados, ele não procura o Supremo Tribunal, ele pega a carta e vai para a igreja. Quando chega na igreja, coloca a carta, dobra-se em cima e começa a orar. E a oração é bem simples. Ele diz: Senhor Deus, imagina a cena, tu que estás entronizado entre os querubins, em cima da carta, tu Deus que criou os céus, o universo e tudo o que nele há, olha para essa carta e lê ela. Tudo que está aqui é verdade. Os assírios destruíram as nações e jogaram os deuses deles no fogo, porque não eram Deus, eram obra de madeira, era obra de pedra esculpida pela mão do homem. Mas tu és o único Deus vivo, tu és o Deus de Israel, me dá uma resposta. A Bíblia diz que Deus vai à casa do profeta. E Isaías manda um mensageiro para Ezequias ainda no templo. E a mensagem de Isaías que Deus mandou era: Ezequias, escuta o que diz o Senhor. Isso é que é Deus. Eu ouvi a carta que você me mostrou, eu li, e eu digo a você que não tema medo de Senaqueribe, porque ele me afrontou, ele bateu de frente comigo, e agora sou eu que vou intervir. Ele não vai destruir Judá e nem Jerusalém, ele não vai fazer vocês beber urina, ele não vai fazer vocês passar fome, porque agora sou eu que vou colocar um anzol na venta dele, vou colocar um freio na boca dele, e vou fazer ele voltar por onde ele veio, para saber que ainda há Deus em Judá. Diga para quem está ao seu lado: Deus ainda lê pedido de crente, Deus ainda lê, Deus ainda ouve pedido de crente. Descanse, descanse. E Deus intervém. Em síntese, o pior exército, o maior e o mais temível, já estava em caminho para ajudar. Param porque a noite chegou e se acampam. Naquela noite, não precisou Miguel, um anjo. Deus disse: vai lá e resolve isso para mim. Em uma noite só, 185 mil soldados dos assírios foram exterminados. Quando o povo e o rei acordam de manhã, só havia cadáver, diz a Bíblia. O povo virou a batata da perna, sebo na canela e chispa para casa, correram com medo. O rei também correu, foi adorar os seus deuses, e os seus próprios filhos mataram Senaqueribe. Agora imagina a notícia. Os irmãos viram que ontem, hoje, esses dias, jornais, televisão, rádio, a notícia em foco, que cobriu até a necessidade ou a evidência da vacina, foi os Estados Unidos. Porque a invasão do Capitólio, do Congresso americano. Por quê? Porque os Estados Unidos é a maior potência militar do planeta e econômica. Então todos se voltaram para ele, e tudo o que acontece, a gente muitas vezes sabe mais dos Estados Unidos do que do Brasil.
Agora imagina que a Síria era os Estados Unidos da época. E agora a notícia começa a se espalhar porque as nações batiam a perna com medo deles. E a notícia era: o exército de Senaqueribe morreu, acabou. E o rei acabou de morrer. Aí a pergunta era uma só: quem foi o gigante que fez isso? A resposta era uma só: o Deus de Ezequias resolveu isso. O Deus de Ezequias. Agora por todos os lados a notícia vem. O nome de Ezequias vai se espalhando. Em síntese, o orgulho vem. Aí é onde está o perigo. E nas entrelinhas, porque não teria outro motivo, Ezequias começa a fazer aliança com quem não devia. Aí Isaías diz: naqueles dias, primeiro versículo do capítulo 20, ou Isaías 38. Naqueles dias, ou naqueles tempos, Ezequias adoece de uma enfermidade mortal. E aquela enfermidade não era para outra coisa a não ser para a morte. Quando a gente lê a biografia de Ezequias, a gente chora sem querer. A biografia diz que ele ultrapassa o contexto do corpo humano, porque a ciência, a medicina diz que quando a gente morre, enquanto o sangue está correndo, oxigenado, os órgãos não se decompõem. Mas quando o sangue perde a oxigenização, morreu. Primeira coisa, o inchaço, o sangue perdeu o oxigênio. Então o cérebro, o fígado, começa a se decompor, porque morreu. Mas a biografia diz que ele começou a apodrecer ainda respirando. Os órgãos internos ficaram podres. E o hálito dele ninguém conseguia suportar de tanta carniça. Agora a doença vai se agravando, a ponto de ir para o lado de fora do corpo. A Bíblia diz que o seu corpo começou a estourar, orifícios, buracos apareciam. Os médicos experientes do rei faziam todo tipo de emplaste, até com bálsamo do Gileade, mas não sarava ele. Agora o homem ficou podre por fora e por dentro e por fora. Ninguém suporta mais. Coloca ele em 4 paredes para esperar o funeral. Sem direito a visitas, sem direito a mais audiência. O grande Ezequias, provocador de avivamento, estava podre por dentro e por fora, trancado em 4 paredes. Mas como qualquer crente que está doente, e o pedido é: manda o pastor vir me ungir, que eu vou sarar. Então dá para perceber que ele ainda tinha esperança, porque a narrativa diz que Isaías não tinha visitado ele ainda. O caso estava tão feio que o profeta Isaías não foi. Aí Deus vai de Isaías: vai lá na casa de Ezequias. Ele está trancado em 4 paredes, está podre. E diga a ele que chegou o fim. Quando ele ouve a porta, eu quero acreditar, do aposento, que ele torce a cabeça, ele vê o profeta. Hoje chegou a bênção. Mas Isaías não dá nem a paz do Senhor. Isaías já entra dizendo: escuta o que diz o Senhor. Põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer e não vai viver. Não deu direito nem de pergunta, bate a porta e vai embora. E foi dito aqui que quando um profeta desse nível libera uma palavra, acabou. O mais íntimo dos amigos, o mais sério dos profetas, disse: vai morrer. E agora só sobraram as paredes e mais ninguém. Diga para quem está ao seu lado: só sobrou a parede e nada mais. Ele vira o rosto para a parede. Parede é limite, ponto final.
Acabou, filho. Nenhum de nós, seres humanos, pode dizer o que está acontecendo agora do outro lado dessa parede. Acabou. Ele vira o rosto para a parede e faz uso da única coisa que tinha: lágrimas. A lágrima cai, e quando a lágrima vem, ele faz uso do pretérito e está mais que imperfeito. Ele levanta a voz. Não foi campanha de 7 dias, foi oração de segundos ou minutos. Senhor, podre, ninguém sustentava o hálito, ninguém aguentava. O homem podre ora, e a sua voz rompe a atmosfera e chega com cheiro suave diante de Deus. Senhor, lembra do que eu fiz. Eu andei na tua presença, eu fiz o que era reto, ninguém teve coragem de fazer. Eu não quero morrer, Senhor. Quando chega lá em cima, aí Deus diz: a história mostra que esse cabo é crente, esse cabo é macho. A Bíblia diz que o profeta Isaías ainda estava no pátio. Aí Deus grita: Isaías, volta. Volta lá, Isaías. Diga essa aqui, que ele não vai morrer mais não. Diga para quem está ao teu lado, diga: te prepara para receber de volta quem não acreditava em você, para ver ele ter que reconhecer que você não é nada, você é mais que tudo para Deus. Deus não desiste de você. Aí agora Isaías vem, mas Senhor, volta. A porta abre e agora já tem Pai do Senhor. Agora já tem reconhecimento da dinastia. Assim diz o Senhor, o Deus do teu pai Davi: eu vi as tuas lágrimas e eu vi a tua oração. Você não vai morrer mais não, o Senhor está dizendo. Diga para quem está ao seu lado, diga: eu estou com dó de quem pensava que eu tinha morrido. Diga: vai ter que me ver e vai ter que trazer presente para mim. O mais comum era ele saltar da cama e agradecer, mas olha como ele é ousado. Podre, ele agora percebeu que Deus era com ele, que a enfermidade não era nada para Deus. Aí ele disse: Isaías, qual é o sinal que você vai me dar que eu vou ficar bom, vou sobreviver? Aí Isaías diz: olha, Deus está me dizendo que você pode escolher. A escada, os degraus naquela época, diz que a hora do dia era pela sombra, a sombra, e eles iam se posicionando. Então Isaías disse: Deus manda te perguntar se tu queres que a sombra avance ou a sombra do sol volte. Aí ele disse: para avançar é fácil, é só pisar no acelerador. Eu quero que volte. Isso nunca tinha acontecido no planeta. Deus parou o sol, mas não voltou à terra. Se você olhar a física hoje e a astronomia, a terra tem 2 movimentos principais: translação e rotação. Se você olhar a rotação da terra, parece inacreditável. A translação, a terra roda ou gira em torno do sol. A rotação é em torno do seu próprio eixo. Eu não quis acreditar, consultei físicos, porque a terra roda 1.700 aproximadamente quilômetros por hora. Um avião é 900 mil, se ele passar aqui você não vê. E a terra roda aproximadamente, gira 1.700 quilômetros por hora.
Então, para a sombra do sol voltar, Deus ou tinha que pegar o sol com todos os seus milhões de graus, dizer, ei, volta aqui. Porque uma parte está no sol, ou a outra da terra está na sombra. O mais provável é que a terra rodando 1.700 km por hora, agora Deus ia ter que frear e, como nunca aconteceu, rodá-la de volta, só para mostrar um crente podre que ele era Deus. É mole. Aí ele disse, para ir para frente é fácil, quero ver voltar. Aí Deus disse, pode orar, Isaías, deixa comigo. Aí Deus pega a terra assim e diz, volte 10 graus. Mas Senhor, nunca aconteceu. É porque tem um crente podre lá que eu gosto dele e eu quero dizer que ele vai sobreviver. O que o Senhor quer dizer, pastor? É que Deus não desiste de você, filho. Quem já tinha preparado a festa vai ter que desmanchar. Quem colocou o ponto final vai ter que botar mais 3 na frente. Reticência. Não parou não, eu achei que era o fim, mas vai continuar. É Deus que faz isso, vai continuar. Fique de pé, por favor. Como você chegou aqui nesta noite? É janeiro profético. A Bíblia diz, Isaías orou e a sombra voltou 10 degraus. Para Deus dar resposta a um crente que para todos não valia mais nada, mas tinha história. Diga para quem está ao seu lado, faça a história, porque quando o homem colocar o ponto final, a tua história vai romper a parede e vai chegar no céu. Eu vou te pedir um favor. Põe a máscara cobrindo nariz e boca, se você pode. Com todo respeito, vira para esse crente que está do teu lado, se você pode. Tem uma pessoa do mesmo sexo perto de você, o íntimo, vira para ele, me ajuda aqui, um dos pastores, me ajuda aqui. Vira para ele assim, ó, vira para ele, olha para ele assim. Se você pode, com toda a proteção, e diga para ele, estou nem aí, quero nem saber como você começou o janeiro, quero saber como vai sair desses 12 dias. Diga para ele, vou sair vivo. Diga, me faz um favor, a partir de amanhã, ou de hoje meia-noite, ou de terminar esse culto, se tu encontrar alguém que pensou que eu tinha morrido, que eu estava frio e que não acreditava mais em mim, dá um recadinho a ele, por favor, diga a ele, estou vivo, estou vivo. Deus ainda coloca freio na terra. Deus ainda faz sombra do sol voltar. Você tem valor. Tem provocador de avivamento aqui, tem queimador de incenso. Então deixa eu ouvir o barulho de glória, deixa eu ouvir o barulho de aleluia, deixa eu ouvir o barulho de línguas estranhas, deixa eu ouvir.
Saíra vai, gai, eu sei vai.